A minha vida na Havan foram feitas de oportunidade, né? Desde quando eu fui chamado para trabalhar aqui. Coragem, muita determinação. Foca nos objetivos que a gente tem como pessoa, que através do trabalho a gente conquista. E conforme eu fui aprendendo, eu fui vendo que eu tinha capacidade, né, para me tornar um gerente. Em 2017, ali teve aquela crise e houve a necessidade de eu procurar um outro trabalho. Quem deixou, por incrível que pareça, deixou o currículo aqui na Havan. Luiz Xavier, o gerente da filial de Indaial. Sua jornada na Havan começou muito antes dessa conquista. É o nome por trás de uma história escrita com coragem, sacrifício e uma determinação imbatível. Hoje, ele está aqui para revelar o segredo que poucos conhecem, a força da persistência que transforma desafios em oportunidades. Conta pra gente, Luiz, o que faz seus olhos brilharem? O que faz o meu olho brilhar é eu conquistar as coisas através do meu trabalho. E você conquistou muita coisa hoje. Você considera que você conquistou muita coisa hoje? E vou conquistar ainda mais. E como que começou esse sonho? Conta a tua trajetória, porque as pessoas olham assim e falam, gerente de loja. É um dos cargos hoje mais cobiçados da Havan. E muitas pessoas acham que tem que já ter sido gerente, já ter alguma experiência fora, e às vezes sentem medo. Você não, hoje você está como gerente de Indaial. Isso aí. Indaial, assumiu há 3 meses. 3 meses. Mas não começou assim. Conta a tua trajetória para nós. A minha trajetória na Havan começou em 2011. Eu vim do interior, né, de Santa Catarina. Da onde? Poucos vão saber, né? Mas eu nasci em Abedon Batista. Abedon Batista? Isso. Uma cidade Quem nasce bonita. lá é abdonense. Abedonense. Abedonense? Abedonense, coloquei essa informação. Legal. Abdonense. Isso. Aí cresci lá, mudei para uma cidade vizinha, Anita Garibaldi. Ok, já é mais conhecido. Isso. Cresci com os meus avós maternos. Né? E em 2011 surgiu a necessidade de eu conhecer novos horizontes, né? Aí foi que eu vim para Brusque. Você veio para Brusque, mas já tinha algum objetivo especial? Foi um convite dos meus tios. Porque os meus tios, né, no qual eu considero como irmãos, porque eu cresci com eles, né? Desde meu primeiro mês de vida eu cresci com os meus avós, né? E aí surgiu a convite deles, né, vim para Brusque, né? 5 tios eu tenho aqui. Legal, cara. Isso. E aí eu vim, só que pensa, uma pessoa lá do interior, uma cidadezinha de pouco mais de 2.500 habitantes, minúscula. Aí deixei meu currículo na Havan, naquela época era o papel, né? Deixava ali. Aí... Deixava na loja? Na loja aqui de Brusque? Então, eu deixei na recepção. Legal. Até quando eu vim trazer a minha documentação, entrevista, o administrativo era do outro lado da rua, de frente. O prédio antigo. Isso mesmo. E aí eu fiquei pouco mais de 30 dias e pedi desligamento. Porque assim, quando eu entrei, né, eu vim do interior, tipo, lá tudo muito calmo, muito parado. E naquela época, eu era setor, digamos assim, não era setor e caixa. Naquela época, caixa era caixa, setor era setor. Você entregou o currículo e te chamaram, você começou a trabalhar. Isso mesmo, aí eu comecei a trabalhar. Isso foi no mês de outubro para novembro. Né? E aí, comecei a trabalhar na Havan, uma loja gigante, né, para quem veio lá do interior. E o meu setor era o praia e o ferramenta. Aí eu organizava, aprendi muito bem, organizava, aí dava uma hora, olhava lá, a linha de praia tudo bagunçado, guarda-sol aberto, né, e tal. Aquilo lá começou a né, porque, como eu te falei, né, da onde eu venho é tudo muito calmo, muito parado, né, aí... Aquele movimento, aquele agito. Eu não me adaptei. Você não sabia lidar com aquela situação? Não sabia. Quantos anos você tinha na época? Olha, na época eu tinha 19. É novinho. Que legal, primeiro trabalho daí ou não? Não. Já tinha trabalhado O meu antes? primeiro trabalho foi com um parceiro da Havan.
É. Isso. Tá, a van já faz parte da sua história, Já então? faz. Mas já que faz. legal que você... O meu primeiro trabalho de carteira assinada foi na Bela Janela Cortinas. Ah, na Bela Janela. Isso. Aí, É lá... fornecedor nosso, né? Isso, fornecedor, isso aí. E é legal que, cara, tem que ter coragem para admitir que é difícil mudar o padrão da onde a gente vem. Sim. E aí você ficou 30 dias, não se adaptou, falou, cara, que Não, isso, que e também loucura. bateu a saudade lá do sítio, dos meus avós, dos familiares lá. E daí uma coisa foi conciliando a outra e eu acabei pedindo o desligamento. Você pediu para sair. Pedi para sair. Uhum. E aí, em 2017, né? Eu voltei para Brusque. Foi o seguinte, né? Vamos eu lá, precisava... abra o seu coração. Vamos Ninguém lá. tá vendo, a gente promete, ninguém tá vendo. Vamos lá. Em 2017, né? Ali teve aquela crise. Em 2015, eu estava no trabalho e tal. Fiquei 5 anos nesse trabalho que eu estava antes de entrar na van novamente, Legal. né? Que era na área de construção civil, Uhum. né? Aí houve a necessidade de eu procurar um outro trabalho, né? E quem deixou, por incrível que pareça, deixou o currículo aqui na van foi minha tia, que trabalha em Brusque. Que eu estava legal. lá no sítio. Aham. E isso foi numa quarta-feira à tarde, a minha tia liga lá, porque no currículo estava como recado o telefone dela, né? Aham. Que tinham ligado para marcar uma entrevista comigo. Nossa. Isso era por volta de umas 5 horas da tarde. Você nem sabia, foi sua tia deixou assim. Isso. Só que tem um porém. Isso foi numa quarta-feira, 5 horas da tarde, e eu tava lá. E a entrevista era no dia seguinte, 8 da manhã. Meu Deus do céu. Quantos quilômetros dá? É que É um eu pouco sou ruim em mais, geografia. é um pouco mais de 400 quilômetros. 400 Lá do quilômetros. sítio até aqui. Caramba. Então, você recebeu essa notícia que horas? Era por volta de umas 5 horas, passado um pouquinho. Era Aham. final de tarde. Como é que você fez pra voar até aqui? Nossa, eu falei, meu, Me é conta uma... essa habilidade aí, cara. Então, aí foi assim, eu fiquei surpreso, o meu avô mais ainda, porque ele não queria que eu saísse de lá novamente, né? Aham. Mas eu precisava, Sim. né? A gente tem objetivos, né? Tem conquistas para correr atrás, né? Falei, não, eu vou ir. Aí saí de lá por volta de umas 6h30, que foi o tempo de eu me organizar lá, né? De carro, e viajei. Virei a madrugada. Que legal, cara. Cheguei ali no meu tio, porque eu sou muito grato aos meus tios que me deram todo o suporte, né? Que legal. Até eu conseguir firmar aqui na cidade. E eu cheguei ali, eram umas 3, 4 horas da manhã, aí dormi e 8 horas eu tava aqui. Olha só, ficou muito ansioso? Como é que foi? Conseguiu dormir? Acho que tá cansado. Devido ao cansaço, eu dormi. Legal. E aí você fez a entrevista. Fiz a entrevista. E passou. Passei. Foi pra qual setor? Call center. Ah, aqui, aí você, de loja antes, agora foi pro call center aqui no administrativo, né? Foi. Mas tem um porém Vamos no lá. meio disso tudo, né? Então eu fiz a entrevista, aí a gente recebeu o retorno até o final da tarde, né? Aí era meio da tarde a FAB entrou em contato comigo, legal. que eu estava aprovado, era para vir no administrativo pegar o relatório de documentos que eu tinha que entregar, né? Vim. Porém, a minha tia ela não entregou o currículo só aqui. Ok, olha entregou só que currículo em outras, planejada ela, hein? em outras empresas aqui, né? E quando eu vim aqui, para falar com a FAB e pegar o relatório ali de documentos que eu precisava entregar em tal prazo, né? Nesse meio tempo, uma outra empresa me chamou. E eu fui fazer a entrevista. Legal. Né? Aham. Aí fiz a entrevista e tudo mais, era como vendedor. Ok. Salário bacana. Legal. Né? Era bem diferente o salário de lá com o do call center. Aham. Aí eu cheguei em casa e conversei com a minha tia. E agora? Aí ela simplesmente olhou pra mim e disse... Porque assim, na van todo mundo me conhece por Luiz, né? Aham. Mas na minha família todo mundo me chama de Patrick, meu segundo nome. Ah, Patrick Isso. da família. Isso. Aí ela bem assim, mas... Você ainda tem dúvida? Tipo... Eu falei, não, por questão de salário e tudo mais. E daí ela disse, mas ó...
olha o tamanho da empresa que tu tá conseguindo entrar. Né? E Visionário através empatia, disso, muito visionário, muito. No qual eu me espelho muito. Legal. Na pessoa que ela se tornou assim, né? E aí, bom, dei continuidade. Em menos de 5 meses, eu estava tirando o salário que eu ia tirar lá na outra empresa. Que interessante. Isso no call Sim, center. isso depois que eu fui promovido. Porque eu já vou comentar sobre o call center ali. E isso ela... Sempre quando eu vejo ela hoje, ela simplesmente olha para mim e diz, tá vendo, Patrick? Que legal, Tá vendo cara. como as coisas são? Olha só. Isso, aí eu entrei então no call center, né, em novembro de 2017. Ali eu permaneci 2 meses, aprendi muito, né? Participei de 2 processos seletivos, recebi 2 nãos. No Nesses qual 2 meses. Isso, no segundo mês, no qual me fez eu refletir mais, o que eu precisava melhorar, né? E aí no terceiro processo que eu participei, eu passei, que foi pro crediário, né, espaço do cliente aqui na Matriz. Aí foi do call center, aí voltou para a loja. Aí fui pra loja. Não te deu um frio na barriga? Porque a primeira experiência que você teve de loja, desse movimento, mas você acreditou que você estava mais maduro para ir para a loja? Com certeza. Experiência de vida que fui adquirindo nesses 6 anos que se passou, né? Então eu me senti mais, querendo dar um maduro, né? Certo. E firme naquela decisão que tinha tomado, né? Uma lição que você aprendeu no call center, nessa experiência, porque não deve ser fácil, né? É um desafio sempre atender as pessoas com toda a frequência, dar o melhor atendimento. O que o call center te trouxe de experiência? Tem que ter calma, saber ouvir primeiro, para tu poder estar usando as palavras certas ali para Legal. conseguir falar com o cliente, porque muitas das vezes o cliente atende, ele só fala e não deixa a gente falar. Porque às vezes é Então, a dor dele, né? Isso, é respeitar o momento dele ali, e aí a hora que surgir a oportunidade ali de entrar com, digamos, com aquilo que eu quero tratar com ele, né? Então Sim. o que eu aprendi é, digamos assim, escutar. Escutar, de verdade, genuinamente. Analisar, e a hora que surgir o momento a gente Que legal. apresenta para ele. Tem todo aquele trabalho também de você não pegar as emoções do cliente pra você, né? Com certeza, porque assim, a gente atende muitos clientes durante o expediente, né? Muitos, digamos, finalizou um atendimento e já cai outro. Sim. Por isso que a gente tem que se manter firme do início ao fim. Sim. E entender também que o cliente, ele liga, ele tá com uma dor, né? E você tem que resolver essa dor, né? Isso. E aí você se sentiu preparado, então, para voltar para a loja. E aí foi Com pro espaço certeza. do cliente. Isso. Foi algo contínuo, né? Porque lá no crediário envolve cobrança também. Sim. Que aí é Só ligar que, também. E ligar e também no físico, né? E indo para lá eu ainda me senti mais confortável, porque conversando com o cliente frente a frente é muito melhor. Essa conexão, né? Gera uma conexão, dá para entender, digamos, dava para entender a melhor proposta para ele, né? Na situação que ele se encontrava naquele momento, né? Que legal. Então, E você ficou quanto tempo no espaço do cliente? em torno de 8 meses. 8 meses. 8 meses. Caramba, Aprendi você muito. É rápido, mesmo. né? 3 meses, espaço do cliente, depois 8 meses. E aí também o Luiz, ou Patrick, né? Que essa eu não conhecia, né? O Patrick também não sossegou ali. Queria mais, queria oportunidade. Porque uma coisa, Alan, que eu levo comigo é que eu não quero entrar em zona de conforto. Se no momento que eu me sentir que eu posso mais, então Você vai. pode mais. Pode mais. Ótimo. É isso aí. Olha só, se você chegou até aqui, eu acho que só essa deixa ali que não é planejada, Isso. vale a pena você se inscrever, ativar o sininho das notificações, né? E comentar também, né? O que te faz, o que te move a te tirar dessa zona de conforto. A gente quer ouvir as histórias de vocês também. E ali, isso também 8 meses e você quis continuar a tua trajetória. Mas você tinha algo em vista, assim? Ou você, conforme as oportunidades abriam, você ia se inscrevendo? Não, eu tinha algo em vista, que era o apoio de caixa.
Certo. O lado, digamos, que envolve bastante o administrativo Sim. da operação também, né? E Porque... lidar com pessoas também, Isso, né? com pessoas. Digamos, tá administrando, né? Sim. E aí eu me inscrevi no processo para apoio de caixa quando surgiu ali na matriz. Fui aprovado. Legal. De e primeira? foi um setor... Sim, desta vez foi. Aham. E foi um setor que eu aprendi muito na van. Muito mesmo. É um Lida com outras desafio, situações né? também de atendimento Muito, e tudo. Envolve ali o trocas, o pacote, o crediário. Sim. você acha né? que as tuas experiências anteriores te prepararam para estar ali? Com toda certeza. Foi o que me deixou mais sólido para estar ali, preparado. Porque uma coisa liga a outra, né? Digamos, eu estava no call center, fui pro crediário. Atendimento. Do crediário eu fui para apoio de caixa. Só Então, mudou o tipo de atendimento, continua Isso. atendendo. Isso E aí. tem uma mudança muito significativa agora, né? Porque no call center, você é você com você mesmo lidando com o cliente. Isso. No espaço do cliente, você tem tua equipe, mas é você com você mesmo lidando com o cliente. Quando você passa a ser apoio de caixa, agora você começa a se relacionar com uma equipe. E também com o cliente e também a cuidar de processos. Então, você foi obrigado a fazer gestão de pessoas ali, mas você não tinha experiência nisso. Como é que foi esse desafio para ti? Fui adquirindo, errando, aprendendo. Errou muito? Bastante. Qual foi o maior erro que você acredita que cometeu quando foi apoio de caixa e o que ele te ensinou? Então, o maior erro foi na questão de administrar as escalas ali, escala do pessoal. Legal. Porque a gente tem que ter muito cuidado, questão de intervalos, né? Folgas. Legal. Então, no começo foi um pouco difícil, porque se tu não tem uma escala bem produzida, começa a dar fila em caixa. Começa a dar né? gargalo, né? Dá gargalo. Então, no começo ali eu errei bastante, mas depois tirei que de acertou, letra. foi. Isso. Depois, aí conforme ia entrando colegas como apoio, ia passando o meu aprendizado, né? Aonde que tinha que ter o maior cuidado, que foi onde eu errei. Sim. Né? Então, digamos assim, tudo bem que às vezes o meu erro poderia não ser o erro do outro, mas era um sinal de alerta. Tenha bastante atenção aqui, que foi onde eu tive mais dificuldade. Né? Legal. Então foi isso. Legal. Você sentiu na obrigação de você também passar isso. E você Com deve ter certeza. aprendido muito com outros apoios também, né? Com certeza. Quando eu cheguei no setor, eu fui muito bem recebido, o pessoal me ensinou bastante. E é isso que eu carrego comigo até hoje. É retribuir aquilo que eu aprendi. Que legal, cara. Mas parou em apoio, Carol? Ih, eu acho que não. Não. Como tu mencionou ali, a gestão de pessoas, porque são muitos colaboradores, né, que a gente administra ali na frente de caixa. Sim. E toda aquela correria do dia a dia, final de ano. Muitas vezes a gente saía aqui da loja depois que fechava a tesouraria, aquela correria toda, né? Então surgiu uma oportunidade para RH, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. RH, cara. RH. Ah, é verdade. Eu acho que a gente se conheceu quando você era RH. Não, quando você era apoio. Apoio Apoio quando aqui. eu era apoio, você veio aqui para Pro administrativo. Isso. Você foi RH, cara. RH. Surgiu Eu essa acho que ele estava se oportunidade. preparando bem pouquinho a pouquinho para Com ser gerente. certeza. Mas o teu alvo ali, quando você entrou, era o apoio de caixa. Você tinha isso como objetivo ali. Aí depois que Isso. você atingiu, aí você viu a oportunidade de É que RH. conforme a gente vai aprendendo, conhecendo os setores, analisando outros setores, vai surgindo aquele gostinho de não, eu quero mais, eu quero subir, né, para outro cargo. E também uma coisa que motiva muito é os objetivos, né? Sim, Não ter só metas. profissional, mas também como pessoal. É né? interessante. O que te brilhou os olhos no RH? Porque é um desafio, né? É se relacionar genuinamente com pessoas, né? Ver o lado humano mesmo das pessoas, né? É bem isso mesmo, Alo, que o que me motivou, o que me fez ir para lá é
é que ali no apoio de caixa eu percebi em mim que eu tenho um dom assim de saber lidar com as pessoas. Que legal, cara. Então no RH isso só me fortaleceu. Você não sabia disso, você se Não, descobriu isso ali. assim como várias outras coisas que me descobri dentro da van aqui. E engraçado que quando a gente conversou sobre a possibilidade de você vir em podcast, foi exatamente isso que eu soube de você. Que você tem facilidade de lidar com todos os tipos de pessoas. Tenho. Todos os lugares que você vai, as pessoas te reconhecem como uma pessoa que elas gostam. Sim. A gente é teu fã, né, cara? Então isso é prova viva Olha realmente só. que isso acontece. E quando você foi pro RH, quanto tempo você ficou no RH? 1 ano. 1 ano. Isso. Mas esse 1 ano eu acho que foi uma escola, né, Luiz? Foi, muito mais que uma escola, porque assim, eu fui para Caxias do Sul na inauguração da loja, em 2019. Como RH. Isso, como RH. Eu conheci a equipe lá em Passo Fundo que estava treinando lá para trabalhar em Caxias do Sul. Nossa, equipe totalmente nova, Totalmente naquela correria nova, de naquela inauguração. correria, Que isso desafio, cara. Em torno de 120, 140 colaboradores na época tinha. Caramba, e 140. E você não participou da entrevista? Eles já estavam contratados? Não, já estavam contratados. Meu, pegou do zero, Isso. Com 0 certeza, quilômetro. Tá aqui, ó. isso. Tive um grande apoio do administrativo aqui, mas a gente tá lá cara a cara e é muita coisa acontecendo, né? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Assim, durante essa trajetória do RH ali, a gente passou por bastante conflitos e RH, né? Sim. Então isso também só foi me fortalecendo no meu dia a dia para me tornar o que eu sou hoje dentro da empresa. Você diria que o RH ele te trouxe aquela perspectiva de administrar conflitos? Conflito. Porque eles acontecem, né? Quando a gente lida com pessoas, a gente tem perspectivas e pontos de vista diferentes. Então é inevitável que vai ter o conflito. E você mediar ele de uma forma mais justa, olhando todos os pontos, é um desafio. E o RH deve viver muito isso, né, Luiz? Sim, porque na loja, muitas das vezes, o que acontece? O líder vê de uma maneira, o gerente vê de outra. Sim. Então tá ali o RH para estar centralizando. Não, mediador ali. vamos analisar o que realmente aconteceu. Né? Então, isso me ajudou muito. E você fazia entrevista com o RH? Fazia também. Nunca? Juntamente com o gerente. Quer dizer, então, né? Olha só, o cara que veio do interior... O Luciano tem uma frase muito bonita quando ele fala sobre isso, que é: não é porque você veio do interior que você é inferior. Então você teve a coragem ali, né? A humildade, olha a cultura van em tudo, né? Você veio pra cá, o teu primeira experiência na van ali no praia, aquilo te assustou. Olha a humildade para reconhecer, é muito bonito isso, né? Quando a pessoa tem isso, de reconhecer. Voltou, assumiu mais preparado, então foi necessário ali, pelo menos você já sabia o que ia enfrentar um pouquinho. Foi ali pro call center. Sim. Depois foi para o espaço do cliente. E aí você subiu ali no apoio de caixa, onde você começou a ter experiências como gestão. Né? Então, olha só, oportunidade, coragem, disciplina, vontade, organização e planejamento para aprender a lidar com escala. Isso. Né? E aí isso te preparou, foi para o RH. E aí você começou ali no RH a ter experiências reais de mediar essa situação de conflito, também ser o braço de apoio para o teu gerente, para o teu líder e para os colaboradores. Né? Isso te deu bagagem suficiente? Como eu falei, né, quando eu estava nas outras funções, quando eu vejo que eu consigo mais ir além do que eu estou mostrando, né, entregando, eu me inscrevo no processo. Mas você sempre se sentiu preparado? Então, em partes, sim. Uhum. Né, eu tinha ciência do cargo que eu estava me inscrevendo, né? Mas sabia que ia ter muitos desafios. Sim. Você teve lá 1 ano como RH. Isso. Teve outras oportunidades de liderança que surgiram e você não se inscreveu? Teve algumas. Uhum. Teve algumas. Aí, depois de 1 ano, surgiu essa oportunidade, você falou, não, agora eu tô pronto.
Sim, e também porque eu, como RH, sempre quando eu tinha um tempo lá na sala, né, eu ia para a loja para ver como é que tava os colaboradores, como é que tava o andamento da loja. Legal. Eu lembro, o RH circulava bastante, né? Isso, e aí quando eu ia lá, que eu olhava para frente de caixa, me dava uma saudade daquela muvuca, né, dentro de uma salinha. Quem RH tudo diria, parado. né? Quem diria? O cara que Isso. queria fugir da muvuca. Eu olhava lá, digo, meu, como era, né, essa muvuca toda aí, quem sabe um dia eu não volte para isso. Aham. E aí mais adiante surgiu a oportunidade para líder, me inscrevi, fiz todo o processo ali, passei. Passou no primeiro processo também? Isso. Que legal, cara. E qual que foi a tua maior dificuldade como líder? Como Que é um líder, salto grande, né, de Sim. RH para líder. Então, por mais que eu já tinha uma bagagem grande com relação à gestão de pessoas, mas um grande desafio assim continua sendo os conflitos em loja aí, E no dia a dia. E como líder, você é o cara tem a tomada de decisão que entra, É né? diferente, Além né? do planejamento, organização, Sim. mas você tem a responsabilidade de tomar decisão, né, cara? Tem muitas decisões que algumas vezes o gerente não está em loja. Sim. Então é o líder que tem que tomar a decisão, principalmente quando é com relação a cliente, né, lá no Trocas, Sim. no próprio setor mesmo. Então a gente tem que estar bem sólido com aquilo que vai passar, né? E lidar com essa responsabilidade te dava o frio na barriga de tomar decisão? No início, sim, Aham. com toda certeza. Dá, né, cara? Dava. O que falou não. Eu conversava muito com a minha gerente, no qual eu sempre me espelhei nela. Quem que é? Quem que era? Tatiana Barros, deve estar me ouvindo, tá lá em Ah, Parolim. Tati! Ela vai me ouvir. Aham. Grande abraço, Tati. Isso. E uma super gerente, Sim. assim como outras Excelente. que eu passei, né? Então é uma pessoa que eu sempre me espelhei, principalmente quando eu passei para líder, né? E através dela, né, do trabalho dela, eu me senti cada vez mais firme, mais confiante em tratar as situações. Que legal, Que legal. cara. E a tua primeira experiência de líder foi em qual setor? O meu primeiro setor foi cama, mesa e banho, tapete. Esse frente foi o teu caixa. primeiro desafio. Isso. Mas pelo que eu me lembro ali... Mas tu não- fiquei... desculpa. Aham. Eu fiquei ali em torno de 4 meses. Isso, aí depois rodou, né? Aí surgiu a necessidade de alguém para o setor de eletro, serviço, espaço cliente. Desafio, né? O Grande grande desafio. desafio. O líder, quando ele vai e tem o eletro para encarar, ele vê que é um grande desafio. Por que você acha que o eletro ele tem esse estigma, né? Esse estereótipo? A maioria dos líderes não querem ir para lá. Tem um Mas um assim, medo. eu afirmo que é algo assim, algo da cabeça, algo que eles imaginam, porque o eletro não é isso que eles imaginam, não. Sim, eu acho que entra naquele... Porque trabalha com venda direta e é um desafio, né? Isso, questão de meta, de serviço, principalmente de serviço, Aham. né, de trabalhar isso com os vendedores, então é isso que eles têm um grande medo, de estar conciliando, né, a parte ali de serviço com a parte de organização do setor, Sei, porque vendedor de eletro a gente tem uma certa dificuldade. É um ali, perfil, né? são perfis Isso. diferentes, né? Porque Diferente. tem que bater Tem uma meta, né? Aí os conflitos mudam, né? Isso. Ao Você mesmo- pegou meu cliente e tal. Isso. Com todas- É bem isso mesmo. Tu já foi vendedor? Sim, eu entrei na van como vendedor de eletro, cara. Isso. É Então um desafio. sabe que a gente tem que se planejar muito para poder estar conciliando a venda, o serviço com o setor, né? Para estar sempre bem abastecido e tudo mais. E né? compreender ali que a vendas, eu acho que o grande segredo de um líder, a Carol já foi líder de eletro também, né? No eletro eu atuava mais como eu era a pessoa que, tipo, não tinha medo e ia lá meio freestyle, assim. Não era o meu setor, mas eu gostava ela de atuou estar lá. indiretamente ali, né? Eu era o contrário. Tipo, todo mundo fugia, eu ia lá porque eu gostava. Então eu ia me meter. Mas não era líder do eletro, não. E a maior dificuldade que eu vejo, assim, e do desafio que o líder encontra é que a venda, ela não é algo constante todo dia igual ao abastecimento.
né? A operação e tal. Tem dia que a venda acontece, tem dia que não acontece. E o vendedor, ele por si só, o perfil, ele quer entregar meta, ele quer fazer aquilo acontecer. E tem muitos altos e baixos. E saber lidar com isso também é um desafio, essa parte emocional do vendedor, né? É algo que eu sempre observei do vendedor, a parte emocional dele. Porque tu tem que saber muito como cobrar um vendedor. Sim. Né? Assim como todos os colaboradores, mas principalmente um vendedor. Porque para ele buscar o resultado, ele tem que estar bem. Sim. Né? E às vezes esse vendedor, ele está ali há 2, 3 dias com resultado baixo. Imagina como está a cabeça dele. Sim, Então tem que ter muito jogo de cintura, muito jeito de como cobrar. E uma coisa que me chamou a atenção quando você foi pro Eletro, Sim. é que você tinha muito interesse em aprender como se vendia. Com certeza. Porque você tinha uma necessidade de falar, não, eu não posso cobrar o que eu não sei. Isso. Você acha que esse foi um diferencial teu também? Foi um diferencial. Tanto que sempre quando tinha treinamentos, tinha o Pro Leader, Sei. eu estava presente para mim pegar ideias de outras lojas, como que faziam, para mim estar aplicando ali para o resultado acontecer. Né? E se você que está nos assistindo é líder de eletro ou tem essa vontade, mas tem receio, eu acho que uma grande dica, e essa dica vale ouro, é você entender o processo de vendas, né, Luiz? Com certeza. Porque assim você vai conseguir orientar e também entender melhor os seus vendedores. Mas o cara virou líder e não parou por aí. Você também almejava ser gerente? Também, com certeza. Principalmente quando eu estava como líder, né? Porque a gente fica muito próximo do gerente. Sim. Acaba aprendendo o processo de como é ser um gerente, né? E aquilo foi me brilhando o olho. Legal. Eu Tu posso. não para, né, bicho? Não paro. E teve uma virada de chave, assim, em algum momento que você decidiu que você ia virar gerente? Teve. Aí surgiu o processo, eu fiz a inscrição. Por 2 vezes eu não fui aprovado. Que legal, cara. Mas- Não foi aprovado no primeiro, isso não te fez desistir. Não, e depois, uns 6 meses depois, surgiu de novo. Recebi outro não, mas segui firme. O que esses nãos te ensinaram? Então, a refletir mais sobre mim. Porque eu, até então, eu pensava, eu acredito que eu vou passar, porque questão de processo, questão de pessoas, eu, querendo ou não, eu domino, então eu vou me inscrever acreditando que eu vou conseguir. Aí recebi um não, opa, o que será que ainda falta? Aí eu conversava muito legal. com o gerente, né? O que será que ainda falta? Isso nunca te desmotivou? Não, jamais. Isso fazia você ter... Às vezes a gente desmotiva por um não e a gente não entende. Sim. Mas ele é uma grande oportunidade para olhar para nós. Com certeza. E aí você fez isso uma vez. Foi de novo, recebeu o não. E você lidou da mesma forma. Falou, não, eu preciso olhar para mim. Isso. Aí eu dei um tempo, repaginei algumas coisas, né? E na terceira vez deu tudo certo. Isso aqui é legal até para quem está nos assistindo e não entende um pouco da dinâmica da Havan ou é colaborador. Cara, às vezes a pessoa fala assim, vou tentar ser gerente. Tomei um não, acabou. Não acabou, cara. Não acabou. Eu gosto muito da Havan nesse sentido que assim, cara, se prepara, tenta de novo lá na frente. Isso. E da terceira vez que você tentou, foi aprovada. É que não Fui é um não aprovado. punitivo, na verdade, Isso. né? A É o gente não tem- desenvolvedor, né? Exatamente. E voltando um pouquinho ali na minha gestão como líder, né? Conforme o meu aprendizado que tu mencionou aí, Sim. eu dei treinamentos também em lojas que iriam inaugurar. Que Isso. legal, Exemplo, cara. a filial de Rio Grande. Você foi treinar Isso, ali. eu fiquei em torno de 30 dias na filial de Pelotas passando o treinamento para eles. Que desafio, hein, Isso. cara. Eu participei também da inauguração da loja de Capão da Canoa em 2021, bacana, janeiro cara. de 2021. Porque uma Isso. coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você transmitir e ensinar. É completamente diferente, né? Isso. Aí também fui para Araraquara, São Paulo, fiquei Boa. 20 dias lá. Um 3-1, né? Conforme eu
eu te falei que eu vim do interior, eu jamais imaginei andar de avião na minha vida. Ah, que verdade! Você andou a primeira vez indo pra lá? Indo pra lá na van, algo que a van realizou pra mim, olha só. Que fantástico, cara. Ficou Sim. com medo? Ficou com medo? Confesso que sim, Todo aquele mundo, frio né, na cara? barriga, mão suando. Você foi até onde? De Floripa até São Paulo? Eu fui de Floripa a Guarulhos e de Guarulhos a Ribeirão Preto, Que olha legal, só. cara. Que legal. Que grande... São isso- momentos que eu levo pra vida que eu nunca tenho- imaginou. eu nunca imaginei. Que fantástico, cara. E também nunca imaginava, então, ser gerente da van. Também. Aham. Isso lá atrás, né? Sim. Porque conforme eu fui adquirindo experiência, conhecimento, porque a van, é uma grande faculdade na vida da gente, né? Aham, sim. E aí, conforme eu fui aprendendo, eu fui vendo que eu tinha capacidade, né, para me tornar um gerente. No qual participei do processo, recebi 2 não, no terceiro deu tudo certo. Que legal, cara. É. Que legal. E como que você recebeu essa notícia? Que você Então, ia se tornar vamos gerente? lá. Conforme eu mencionei, que eu viajei para filiais e tal para dar suporte, eu tinha chegado na cidade de Araraquara. Eu estava no segundo dia lá, de 20 dias que eu iria ficar lá na cidade. E aí eu recebo a ligação. Imagina, de São José, que era a minha cidade, né? Até em Araraquara, em torno de 900 quilômetros. Do ladinho, Distante. do ladinho. Aí eu recebi a ligação, já era final de tarde, do meu antigo gerente, né? Que eu tinha sido aprovado para trainee de gerente, né? Que fantástico. Só que tem um porém, eu não estava em casa. E aí eu pensei comigo, como que eu vou falar para minha esposa isso? Caramba, 900 quilômetros. 900 quilômetros. Que vem bastante mudança junto com isso, né? Vem, muito, muito. Porque quando a gente se inscreve para uma vaga de gerência, a gente tem que ter ciência que pode viajar esse Brasilzão, Sim, né? sim. Então tem que ter disponibilidade, Aham. né? E a minha esposa sabia, você sempre soube que eu tinha vontade de me tornar um gerente, porém viaja, né? Que legal. Isso. Bom, mas daí eu pensei comigo, e agora? Como que eu vou dar essa notícia para minha esposa, né? Longe, bem 900 a 900 quilômetros. quilômetros. Aí eu até pensei, será que eu espero quando voltar? Mas aí ela vai questionar, quando que te falaram isso? Aí ia ser... Esse planejamento Aí é ia muito ser importante, cara. complicado, né? Como que tu não me falou antes? Olha a lição aprendida do apoio de caixa entrando em Isso. ação. Aí eu falei, não, eu vou... Porque ela chega em casa à noite, depois do trabalho dela, eu falei, não, vou esperar ela chegar em casa, respirar, lá por umas 8 horas eu ligo para ela. Legal. Só que ela me surpreendeu, porque eu pensei que ela ia ficar nervosa e tudo mais, e ela foi muito parceira comigo. Que legal, Quando eu cara. dei essa notícia para ela primeiramente me deu os parabéns e falou, não... Até usou o termo amor, né? Isso aí. Falou, não, amor, eu tinha ciência que uma hora ou outra isso ia acontecer. Ela sabia Nossa, que ia isso chegar. me deixou muito leve. Que legal, Muito cara. leve. Qual o nome dela? É Daniela, Tá quanto tempo com ela? 5 anos. Daniela, você tem noção, eu acho que as esposas não têm noção da importância que é apoiar os maridos, os maridos também apoiar as esposas Isso. nessas decisões. E olha só o brilho no olho desse rapaz, só de lembrar de você dar apoio. Que é importante. Então, indiretamente, hoje, ela te ajudou a construir a pessoa que você é, Com né, toda cara? certeza. Esse apoio para A ti foi gente muito é importante. muito parceiro. Te encorajou? Demais, porque pensa, eu fui para uma filial distante de casa para dar um suporte na loja, né? E no segundo dia que eu estava lá, eu recebi essa notícia, a grande notícia, né? Pensa se eu sinto que ela ficou um pouquinho nervosa, assim, eu tinha mais 20 dias para estar lá naquela loja, então naquela filial eu tinha que entregar o meu melhor. E essa preocupação é genuína, porque ela é Ia tua me família, preocupar, né? Aham. ia me preocupar. Então, através da confiança que ela me passou, me deixou leve para entregar o resultado lá naquela filial que eu fui. E ela falar que sabia que isso uma hora ia acontecer, é porque ela sempre acreditou no teu Sempre potencial, acreditou. cara. Que legal. E ali, depois disso, então, agora, 3 meses à frente.
3 meses à frente de loja. E como tem sido para você assumir esse avião que é a Havan, cara? Então, não sei se é um pouco cedo para mim falar, né? Porque são 3 meses. Até o momento tá dentro do que eu imaginava. Que legal. Tá certo? Porque vai ter muitos desafios ainda que vai acontecer na função como gerente, né? Só que antes, Alan, eu quero estar destacando também aqui a Academia de Liderança. Ah, legal. Que eu participei. Fantástico. Quais foram uns aprendizados lá que você acha que te prepararam para esse objetivo? A questão de tomada de decisão, a questão de um feedback bem aplicado. Fantástico. Né? Essa Então parte comportamental. Comportamental. Então, assim, para tu ver que nesses 7 anos de Havan, indo para 8 anos agora, nesse ano, né? Eu aprendi muito e foram muitas as oportunidades, né? Que nem mais recente agora foi a Academia de Liderança, que assim que eu concluí a Academia de Liderança, eu passei para o processo de treino de gerente. Que legal. E isso te fez se sentir mais preparado para esse desafio, que é enorme, né, Luiz? E também mais confiante em mim mesmo, porque eu via coisas assim que a Shirley, que era a mentora, né? Que ela passava para nós lá através do ensino, que eu via que eu estava no caminho. Que legal. Nossa, isso que ela está falando eu estou aplicando, é mais ou menos o que eu faço em loja. Foi uma bússola para ti. Isso, eu falei, olha, realmente eu tô no caminho. Certo. Isso foi me deixando ainda mais confiante. Que fantástico, Isso. cara. A gente vai chegando naquele momento, Carol, que a gente vai encaminhando ali pro final. E a gente sempre fala que agora, Luiz, é o seguinte, essa câmera que está aqui atrás, ela não é mais uma câmera. E sim, ela é a alma, o coração de quem nos ouve, quem nos assiste. Sim. Mas eu quero fazer um negócio especial hoje, que se você pudesse dar um recado agora para os seus novos colaboradores, porque 3 meses, né, de loja, o que você falaria para eles sobre a tua chegada e o que você pretende construir junto com eles nessa tua trajetória de Havan? Deixa o medo de lado, coragem, muita determinação, né? Foca nos objetivos que a gente tem como pessoa, que através do trabalho a gente conquista. E assim, se tu quer, digamos assim, tem vontade de ser um gerente, um líder, ou seja, qual função, tu pode, né? Tu pode mais, né? Pode mais. Pode mais. Então é isso, né? Deixa o medo de lado, sempre tenha vontade de fazer as coisas, muita determinação, né? O objetivo, né? Focar em algo, né? Foca naquilo, se concentra e tudo dá certo. E eles podem contar com você? Com certeza. Assim como muitas pessoas, né, fizeram e fazem parte da minha trajetória, porque eu, hoje, como gerente, me surgem bastante dúvida. Digamos, por mais que eu tive um processo muito bem feito quando eu estava de trainee para gerente, que tem todo um processo, eu passei por 3 tutores. Isso assim, esses tutores que eu passei, cada um tem um jeitinho. Sim. Né? Mas, assim, eu consegui juntar o melhor de cada um. Que legal. E eu estou aplicando na loja agora. Porém, ainda sempre surgem dúvidas. Meu amigo, sempre vai surgir. Sempre vai surgir. Então, assim, todos podem contar comigo, com o que eu aprendi até aqui, né? E se caso eu não sei, eu corro atrás e juntos a gente, né, descobre. Que legal, cara. Eu acho que isso é muito da Havan, né? A gente vai se preparando e vai aprendendo cada vez mais e as oportunidades vão aparecendo. Sim. E você também, eu queria te agradecer por essa oportunidade de aprender. Isso. Qual a lição que fica para mim disso aqui, né? Às vezes a gente encara e passa por situações na vida que a gente acha que elas são ruins. Por exemplo, você tomou um não. Né? Quando você veio do interior para cá, aquilo te assustou tanto e você, naquele primeiro momento, não estava preparado. Mas isso nunca te impediu de seguir. Você teve que ter coragem para voltar, superar teus desafios e entender o não
não como algo punitivo, e algo para olhar para si. Essa, para mim, cara, foi a lição mais fantástica. E outro ponto que você falou que me chamou muita atenção, que eu vou levar para minha vida, é que às vezes a gente quer... Por exemplo, o cara entra como colaborador, ele quer ser gerente. A Carol viveu muito isso com os colaboradores dela. Não, eu quero ser gerente. Pelo cargo, né, a posição é de prestígio. Mas você sempre se perguntou, será que eu me sinto preparado para isso? E você teve a humildade de falar, surgiu a oportunidade, opa, tenho muito a aprender. Então, eu acho que essas lições ficam. E, Carolzinha, que me acompanha aqui sempre, qual foi a lição que ficou desse podcast? É realmente essa perspectiva que você teve, né? Você, por mais que não sabia o caminho, você sabia o que você estava trilhando. Foi construindo aos poucos ali, vendo, olhando muito para ti e construindo a tua carreira, né? Isso é muito inspirador. E eu levo muito essa questão da inspiração, né? O quanto que você tem a oportunidade de trazer essa inspiração no dia a dia para os teus colaboradores. Eu acho que eu olho isso como inspiração para mim. E eu acho que vai ser inspiração também para quem estiver contigo. Olhando assim, digamos, toda a minha trajetória, digamos, o que me tornou gerente hoje, né? Digamos, eu vivenciei. Digamos, eu quero tratar algo sobre o call center. Eu vivenciei aquilo. Então, conhecer algo sobre o crediário, sobre o apoio de caixa, RH. Eu vivenciei aquilo. É diferente de tu... digamos, estudar sobre aquilo. Sim, a teoria e a prática, né, Luiz? Isso mesmo. Então, isso só foi me fortalecendo e depois aí de 7 anos... A tua base como gerente está muito forte, né? Você começou em todos os pontos, você foi colaborador, você esteve no espaço do cliente, você foi RH, que também lida muito com as pessoas, então acho que não tem tudo para dar certo. Isso faz você entender a dor de quem passa por aquele setor. Eu acho que aí vem o ensinamento genuíno. Né? Porque às vezes a pessoa vem com alguma dúvida, alguma coisa, e você não conhece daquele processo, e na tua cabeça pode ser simples a teoria, mas na prática, quando você vivenciou aquilo, por isso, meus amigos, que a gente sempre fala aqui, né, Carolzinha, que conhecimento é poder. E quem sabe o que quer, Alan? Pode mais! Luiz, muito obrigado pela oportunidade e que a tua loja receba você de braços abertos, que eu tenho certeza que já fez, e que eles enxerguem a oportunidade que eles têm de aprender contigo e você também de aprender com eles. Fantástico, meu amigo. Eu queria te agradecer, muito obrigado. E, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, meu amigo. Eu pensei que ia falar algo agora. Você queria falar o quê? Falar. O quê? Queria falar? Queria falar algo agora. Pode falar, então. Pode. Pode, a gente corta ali. Tá. Não, com relação a você falou ali, muito obrigado e tal, né? Pode ir, vai lá. Tá, então assim, então, Alan, eu que agradeço, porque estar aqui também é uma oportunidade, né? Então... a minha vida na Avan foram feitas de oportunidade, né? Desde quando eu fui chamado para trabalhar aqui. Então, eu agradeço muito de estar aqui, estar me apresentando para minha equipe, para ver quem realmente é o Luiz, né? E também para toda a Avan, porque hoje eu estou em Indaial, mas daqui 1 ano, 2, 3 anos, né? Isso aí. Então, muito obrigado por esse momento aqui. Imagina, e a gente que agradece novamente a tua presença e que tua equipe assista esse podcast e entenda a oportunidade que tem de aprender com esse mestre, né, da vida também, né, que você nos ensinou, que é o Luiz, e que você também, Luiz, tenha muita sabedoria para aprender com o teu time, que eles têm muito para ensinar. E é por isso que a gente sempre fala aqui, né, Carol, que conhecimento é poder. Quem sabe o que quer, Alan? Pode mais! Valeu, Luiz, obrigado. Valeu, pessoal, obrigado. Comenta até aqui qual foi a maior lição que você aprendeu desse podcast. E se você não se inscreveu ainda, não perde tempo. Se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum Pode Mais. Até a próxima e tchau. Tchau.